Olá, boa noite. Está no ar o Agora com Lacombe, meu programa semanal aqui na Rede TV. Um programa que tem um formato diferente a cada semana. E sempre na última semana de cada mês, o formato é este aqui, o Balanço, que nada mais é do que um bate-papo informal entre amigos sobre os principais acontecimentos, os principais fatos do mês que está terminando. E para essa conversa de hoje, estão aqui comigo a Procuradora da República, Tameia Danelon, professora de Processo Penal, o jornalista Paulo Pousonoff Júnior, da Gazeta do Povo, e o diretor executivo da Brasil Paralelo, Henrique Viana. Agradeço muitíssimo a participação de todos vocês. Boa noite a todos. Temos aqui 6 pautas, previstas para a gente discutir. Vamos desenvolver esses assuntos aqui num papo bem informal, não é pergunta e resposta, fiquem bem à vontade. Nosso primeiro assunto, primeira pauta, CPI da Covid, esse joguinho de cartas marcadas, o relator já tem de cor o relatório final. A ideia é sabotar o governo federal, apontar o governo federal como o único culpado, se é que há culpados, pelas 450 mil mortes por Covid no Brasil. Vou começar pela Tameia, vou te tratar de você hoje. Claro, pode ser? Claro, fica à vontade. Então vamos lá. A ideia é que a gente faça um bate-papo mais informal, então vou deixar o senhora e procuradora de lado, vou de Tameia e você. Para alguém que trabalha com investigação, com inquérito, com apuração, observar os trabalhos dessa CPI não deve ser nada fácil, Tameia. Não está fácil mesmo. Vou lá com o primeiro boa noite, todos, quem está assistindo também. Não é fácil porque quem é da área jurídica, quem é técnico, quem trabalha com isso, quando você testemunha outros poderes exercendo, digamos assim, o nosso trabalho, é muito difícil de você assistir, de você testemunhar, porque a gente vê muitas coisas que são irregularidades, que beiram até a ilegalidade. Então, por exemplo, quando o parlamento instaura uma CPI, ele está exercendo uma função atípica, Qual que é a função típica do Poder Legislativo? Obviamente é legislar, mas todos os poderes eles também têm as funções atípicas, que são outras funções de outros poderes. Então a CPI, quando os parlamentares instauram uma CPI, eles exercem funções de investigação, então funções da polícia, funções do Ministério Público e funções de juízes também. Embora eles não julguem, porque a CPI não pode julgar ao final, a CPI não pode punir, ela encaminha o relatório para os órgãos que investigam, mas eles exercem funções de juízes. Por exemplo, eles podem quebrar o sigilo bancário dos investigados, quebrar o sigilo fiscal, e essa quebra são decisões judiciais. Agora, o que a gente está percebendo é o seguinte: os senadores, eles têm os bônus de serem juízes, Agora, eles não têm os ônus. Porque juiz não pode ser suspeito, juiz não pode ser impedido. E lá nós temos o relator, que o seu filho é governador do estado. Nós temos uma turma ali boa, Exatamente, o suplente Jader Barbalho também, o filho dele é governador. Então não tem cabimento pessoas que estão supostamente investigando, de fato, não supostamente, que pode vir a investigar seus próprios filhos. Então isso não tem sentido, E também a questão também ética, a questão legal, não tem cabimento um investigador estar respondendo investigações perante o STF, que é o caso do relator, é o caso do Renan Calheiros, Então isso é só para início, E ao longo da colheita dos depoimentos, a gente vê uma falta de educação, uma falta de respeito com os depoentes. Não importa se é investigado, se é testemunha, mas o mínimo tem que ter cordialidade com as pessoas, Então é muito difícil acompanhar essas tomadas de depoimento. É difícil dar um depoimento ali. Eu tenho acompanhado os depoimentos, tomando um antiácido antes para aguentar ali a situação, Pousonoff, e é impressionante, assim. É difícil alguma testemunha, algum depoente ali conseguir desenvolver um raciocínio. Sim ou não? Objetividade, a pessoa não consegue contextualizar, não consegue desenvolver um raciocínio. Oi, boa noite. Que a busca pela verdade também, assim, eles abandonaram isso, O relatório já está escrito, até o Renan Calheiros já sugeriu isso, até que ele ia divulgar o relatório antecipadamente. Ou seja, isso é a crônica do relatório anunciado, Eles só estão fazendo um jogo lá e vão, acho que, não sei se tem
um tempo para a CPI, mas enfim, vamos... São 3 meses prorrogáveis por mais 3 então, meses. vamos prorrogar né? isso para desgastar. E agora você está falando de respeito. Hoje, a gente está gravando aqui na terça-feira, a secretária do Ministério da Saúde, que tem esse apelido horrível aí de... Mayra Pinheiro. Isso, Mayra Pinheiro, que tem esse apelido horrível de Capitã Cloroquina. Inclusive, ela pediu para não ser chamada assim, mas os nossos nobres senadores estão, assim, exercendo, todos estão respeitando ela tanto, né? E óbvio, estão repetindo isso à torta e à direita. E o curioso é que não tem feminista nenhuma também defendendo a Mayra desses ataques dos senadores. Né? E as discussões, elas não deveriam, na minha opinião, nem existir, né, Henrique? Porque se você for olhar, bom, você tem a liberdade médica garantida pelo Conselho Federal de Medicina. Então, por que você tem que perturbar um médico que quer usar um tipo de medicamento, um tipo de tratamento? Deixe-o trabalhar. Né? Você tem o outro que não quer usar, que não use. Né? A questão da vacinação também é algo completamente também hipotético. Né? O Brasil poderia ter começado a vacinar em novembro e outubro, quer dizer, antes do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Índia, países produtores, Henrique. Como é que você consegue, você está acompanhando a CPI, de vez em quando você olha ou não tem paciência para isso? Não tem muito assim, porque a gente está trabalhando muito lá, se acompanha nosso trabalho, né? E eu Aliás, sempre digo, recomendo muito Gazeta do Povo, né? O jornal para o qual eu escrevo também, e Brasil Paralelo, que é uma produtora fora de série, com documentários, com filmes maravilhosos. E a gente lançou, na nossa história, essa de 5 anos, lançou alguns filmes que se aproximaram dos temas políticos de Brasília e tal, alguns mais, outros menos. Agora, recentemente, totalmente afastado, falamos sobre música no último lançamento, né? Mas acontece que assim, o público pede muito opinião sobre essas coisas e a gente tenta explicar para os nossos assinantes, né, e para os nossos espectadores. A gente não sabe o que está rolando lá, né? A gente não tem uma operação no jornalismo como, por exemplo, que a Rede TV tem uma operação jornalística. Então, obviamente, você vai ter pessoas na Rede TV que vão estar por dentro. Mas a gente acaba pegando, ela come um pouco assim o resultado da coisa, que eu acho que é até muito interessante. A gente pega mais ou menos como é que o termômetro social, né? A gente fala muito lá, a gente tem uma equipe hoje, eu acho que deve ter mais de 30 pessoas na Brasil Paralelo que lida direto com o público final, né? Porque são 200 mil assinantes e mais de 10 milhões de espectadores. Então, tem um time todo lá que... o Flávio, você conhece? O Flávio Barreto, que toca esse time lá, né? Então, o que a gente percebe é o seguinte, o que acontece no Brasil desde a eleição do Bolsonaro, principalmente desde a eleição do Bolsonaro, é uma batalha política-cultural, vamos dizer assim, né? Direita e esquerda... conservadores versus progressistas, etc. Então, e essa batalha está sempre acontecendo. Todos os instrumentos que esses poderes têm, vamos dizer assim, o governo, os apoiadores do governo, os políticos que apoiam o governo, a imprensa que eventualmente está lutando contra o governo, ou políticos, cada um tem seus instrumentos. E eles usam esses instrumentos nessa guerra. E claro que às vezes descaracteriza a própria função, ou seja, você percebe que a CPI não é exatamente uma investigação para saber se alguém cometeu algum crime, na verdade é um instrumento nessa guerra, ou seja, vamos desgastar o governo para uma campanha que está chegando. E por outro lado, você vê que o Bolsonaro usa também as suas ferramentas, essas passeatas, essas manifestações. E o incrível é que você vê que o negócio está dando certo. Você vê uma mobilização crescendo. Então, assim, há poucos meses atrás, eu mesmo olhava assim, teve a situação do ministro do STF, que desgastou bastante. Primeiro teve a questão do Moro, não foi tão forte, acabou não pegando. Aí veio o vídeo, né, da reunião ministerial. Dia 22 de abril. Teve um momento que eu falei assim, acho que está caindo, acho que o Bolsonaro está começando a perder um pouco de popularidade, principalmente depois do ministro do STF, né, que não foi a contento da base de apoio e tal. Mas agora... o negócio está pegando uma atração de novo. E eu acho que é o seguinte, toda vez que se ataca numa guerra, todo ataque é uma aposta, que pode dar errado. E se der errado, o adversário é que ganha. Então, assim, por exemplo, num campeonato de luta, né, eu vou desafiar o Lacombe. Beleza, se eu ganhar do Lacombe, vai ser ótimo, mas se eu perder ele que ganhou. Né? Então, me parece que a CPI, eu tenho uma sensação, Lacombe, para a opinião popular, assim, que é um ataque, vamos dizer assim, dos inimigos do governo, que está dando uma repercussão meio contrária, quer dizer, está fortalecendo popularidade e tudo mais. Então, qual que quando eles decidiram avançar nessa frente, qual que era o resultado que eles esperavam, né?
era enfraquecer popularidade. Se for isso, acho que não está dando certo. Mas pode ser que o resultado que eles estejam buscando seja alguma coisa mais a vias de fato mesmo, alguma criminalização, alguma coisa assim. Bom, aí já foge da minha compreensão, que não sei no que pode dar isso. Né? Mas a parcialidade da CPI, ela é tão escancarada, mas tão escancarada, né? Na escolha de quem vai lá para depor. Nas perguntas que se fazem, na pressão que se faz em cima de quem está ali depondo também. Qual é o valor que isso terá, no fim das contas, se a CPI continuar nessa pegada, né, com o foco voltado exclusivamente para o Poder Executivo Federal, ignorando, né, o Poder Executivo Estadual, o Poder Executivo Municipal, porque a gente tem, né, uma série de escândalos. Eu estava lendo, são 77 investigações da Polícia Federal sobre governos estaduais e municipais. Sim, é algo inacreditável. Isso. Foi o que eu falei no comecinho do programa. Já que querem exercer funções de juiz, tem que exercer as funções e as responsabilidades de juiz. Não pode ser parcial. Investigador não pode ser parcial. Então, o relator é parcial, o presidente é parcial, porque no início da CPI, o Renan Calheiros falou que já sabia qual seria o resultado, né? Agora ele antecipa que está pré-pronto o relatório. Então, já demonstra que falta imparcialidade, que falta neutralidade. Por mais que eles sejam políticos, né, por mais que a gente saiba que eles, muitos são inimigos do governo, né, os partidos aos quais eles fazem parte, quem eles apoiam, quem eles vão apoiar nas próximas eleições, mas o mínimo de imparcialidade tem que ter, porque senão não fica algo sério, não fica algo profissional, não passa a impressão de que eles querem buscar de fato prática de crimes, buscar de fato irregularidades. Então, veja, se tem uma CPI instaurada que o foco nem está delimitado o tema, né? Não é uma coisa específica, uma CPI tem que ter algo mais delimitado. Já que está meio amplo o que vai ser investigado, tem que investigar os estados também, né? Embora, é o que eu sempre falo, a CPI, em regra, ela não surte efeitos, principalmente quando já tem a Polícia Federal investigando, quando já tem o Ministério Público Federal investigando, eu não vejo necessidade de um outro órgão conduzir investigações que já estão em andamento. Então, aparentemente, pode ser que o objetivo deles não é descobrir quem comprou respirador superfaturado, quem pagou auxílio emergencial fraudulentamente. Seria só desgaste mesmo. Eu não gosto de entrar muito na política, mas eu não estou vendo assim, algo objetivo a ser investigado. Então, parece que sim, é isso que resta, né? Por exemplo... O Renan Calheiros falou dessa duplicidade. Vaga, né? Omissão. É uma coisa vaga. A gente está no meio da pandemia. Então, assim, decisões foram tomadas no calor das horas. Decisões erradas? Algumas pode ser, mas assim, eu sempre tento olhar esse lado humano também. Então, mas é isso, muito difícil. Omissão, você responde por omissão. E por decisão errada, responde também? Pois é. Porque vamos começar a olhar, então, decisão errada que foi tomada. No começo dessa pandemia falou-se muito assim, que era uma guerra, né, contra o vírus. Então, uma guerra, você toma decisões... aliás, assim... Não tomar uma decisão, inclusive, pode ser... Exatamente. Aliás, a questão da vacinação também não se sustentou em nada, porque se você olhar a primeira proposta que a Pfizer fez ao governo do Brasil, né, e a proposta que foi fechada, né, mais à frente, a proposta que foi fechada, ela é melhor, que a entrega prometida é melhor do que a primeira proposta que foi feita. Agora, em relação a isso que você falou também, o próprio Renan Calheiros já disse, não, eu não vou fazer investigações sobre governos e estados, porque já há investigações da Polícia Federal, então eu não vou entrar nessa de duplicidade. Mas o governo federal também já está sendo investigado. Sim. Então, a duplicidade quando lhes interessa, é isso? Exatamente. O próprio Procurador-Geral já instaurou um procedimento para apurar, né, eventual irregularidade do ex-ministro Pazuello. Então, o Ministério Público não fica dormindo, nem a Polícia Federal. Eu lembro quando foi instaurada a CPI da Petrobras, na época da Lava Jato. Estava no auge da Lava Jato, a todo vapor caminhando as operações, Polícia Federal trabalhando, Ministério Público Federal descobrindo todo aquele desvio bilionário dos cofres da Petrobras e instauraram a CPI da Petrobras. Eu pensei, para que isso, gente? Se os órgãos de investigação estivessem omissos, estivessem devagar, para quê? E não deu outra. O que foi apurado? No relatório da CPI da Petrobras, nenhum político foi indiciado. Só foi descoberto a participação de empresários, de executivos.
Então, foi uma CPI imparcial? Foi algo sério? Ao contrário, o vice-presidente da CPI, o Gin Argello, extorquia empresários. Ele intimava para que eles para que pagassem 30 milhões de reais para não comparecer na CPI. Pouquinho. Então, veja, tem que ter seriedade, né? Servidores públicos, sejam políticos, sejam o que quer que seja, tem que ter seriedade, tem que ter profissionalismo, tem que ter ética e pensar na sociedade. Não gastar muito dinheiro, porque a CPI gasta dinheiro, cada um que é convocado energia, tem que tempo, ser pago. dinheiro. Energia. Então, assim, eu acho que tudo isso é lamentável. É uma política de ressentimento, né? Toda essa energia, o Senado podia, eles falam tanto que é pela vida e tal, acho que eles podiam estar gastando esse dinheiro, essa energia mesmo, para tomar alguma, já que eles também têm soluções para tudo, nem que seja, sei lá, lockdown nacional, então que use essa energia para comunicar isso, comunicar essas intenções que realmente são mesmo de salvar vidas. Não, e o Congresso tem tanta coisa para fazer, tem tanta reforma importante para a gente Eu acho que se perdeu assim, a ética nessa batalha política. A batalha política faz parte, é isso mesmo. É guerra constante, guerra de narrativas, guerra da comunicação. Mas sabe que eu percebo assim, eu acho que o pessoal, o povo está vendo isso. Vê, hoje, cara. eu gosto de sair da bolha e conversar com as pessoas. E não foi só uma pessoa que me disse isso. Olha, se estão batendo muito é porque aí tem. Então as pessoas percebem, Mas assim, que a qualidade de um jeito também muito simples, mas elas percebem a oposição que tem alguma coisa estranha. Eu acho que nesse caso a oposição não foi muito bem, não. Porque bota o Renan Calheiros de relator, sabe? Tem um que a gente chama assim, de frame, né? Tem uma imagem meio ruim esse oponente nesse momento. Então o resto fica muito fácil. O cara olha ali, até por símbolos ele já enxerga. Renan Calheiros, desrespeito ali, fica falando apelidinho, capitão Clodinho, não sei o que. Então, o cara cidadão médio, o cara pode ter pouco conhecimento. Ele bate o olho e já percebe. E o modo como eles estão conduzindo os depoimentos, né? Toda hora ameaçam de prender por falso testemunho. Interrompem o tempo inteiro. Deixa a pessoa falar, deixa a fazem pessoa terminar. comparações com o nazismo, umas coisas assim que são surreais. Teve um grande bate-boca lá por isso, porque comparou o Renan Calheiros comparando o Bolsonaro a Hitler. E até inconcebível. O Tribunal de Nuremberg falou. Não, e é curioso porque você não enxerga honestidade nem brilhantismo ali em ninguém. E é uma CPI que mexe com ciência também. E é muito curioso de ver o nível, né, de conhecimento científico dos nossos senadores, né? Assim, misturam alhos com bugalhos também. Essa discussão, e é uma discussão que é difícil também transmitir isso para o público, né, para o povo. Mas há uma infinidade de médicos, né, que defendem o que está previsto, né, ali, entre eles, né, que é a liberdade médica, que defendem o tratamento da Covid. E você não viu ainda. Bom, a Mayra Pinheiro foi a primeira, mas eu conheço vários médicos que estão ali prontos para ir à CPI, para defender o tratamento, como primeiro a liberdade médica, e por enquanto nada. É que eu acho que a gente também lida com a esperança das pessoas, esse negócio de cloroquina. Eu não conheço nada sobre isso. Se eu ficar doente, eu não tive Covid, eu vou tomar o que falarem? Assim, toma aí que é bom, estou tomando. Isso vai te ajudar. Não tem nenhum problema com isso. Eu acho muito estranho essa coisa de falar que, nossa, você diz que a cloroquina é boa, então a pessoa não vai se proteger e vai morrer, e isso é culpa de quem defendeu o uso. Eu não consigo entender essa ligação, sabe? O tratamento, ele hoje, ele tem, sei lá, 300 medicamentos que podem ser empregados, aí depende da pessoa, do sexo, da idade, depende de uma infinidade. Pois é. Só que eles querem passar a ideia de que o governo investiu inadequadamente em hidroxicloroquina, em outros medicamentos, e dá a impressão que o governo federal meio que obrigou os médicos a empurrar a goela abaixo dos pacientes esses medicamentos. E não é absolutamente isso. Não é. E isso que eu falei, e mexe com a esperança das pessoas. As pessoas, assim, por mais que não tenha comprovação científica na publicação mais prestigiada do mundo, as pessoas precisam de uma esperança. Na H1N1 teve, né, que era o Tamiflu, que também não era assim, essas mil maravilhas que a gente não lembra. Mas as pessoas precisam de esperança. São então, doenças novas. Você tem que trabalhar muito com experiência, com observação. Você não pode esperar... E a autonomia do médico também, Não, você não pode esperar o estudo duplo cego, randomizado, padrão ouro. Sim. O ideal seria esperar, mas, enfim, a gente está... não é uma situação... que em relação às vacinas, né, quem defende, não, porque eu preciso de um medicamento com duplo cego, randomizado, padrão ouro, nas vacinas as pessoas
Aí pode. Aí pode. Abrir um pouco mais o leque. Mas hoje em dia até a Coronavac já está sendo motivo de questionamento, né? Enfim, estão falando de terceira dose agora, né? Eu acho que tem que vacinar todo mundo. Uma vacina baixa, além da tem uma eficácia muito baixa, né? 50,38%. Pozonov, para a gente encerrar o assunto da CPI, em relação à cobertura dos nossos colegas da imprensa de um modo geral, não te dói o coração você observar os jornalistas tratando Renan Calheiros como um herói, um redentor, ou alguém que está em busca da verdade, Omar Aziz, com tantas investigações? É um espírito meio maquiavélico, né, que tomou conta das redações. Os fins justificam os meios, né? Então, se você tem que se aliar a Renan Calheiros para tirar o Bolsonaro, eles acham que isso é válido. Eu tenho sérias dúvidas, eu acho que um erro de origem, né, um vício de origem desse, compromete todo o restante, né? Então... É muito duro. Eu estou realmente muito decepcionado com a imprensa de modo geral e não é de agora. Não, mas eu não tenho visto muita defesa assim escancarada do Renan Calheiros. Eu acho que há alguns anos a gente questionaria, mas peraí, Renan Calheiros de relator? É isso. Eu acho que a defesa não é explícita, mas é o seguinte, tem um teatro. Esse teatro é Renan Calheiros posando de juiz. Isso é um teatro, né? E as perguntas e todo o jeito que está sendo conduzido ali, isso é um teatro. O jornalista, ele deveria, vamos dizer assim, estar acima desse teatro e, eventualmente, orientando o público que ele assiste, né? Dando, vamos dizer assim, ajudando o público a ter uma lucidez maior, quer dizer assim, eventualmente pontuando, olha, Renan Calheiros, Renan que é investigado, Renan que 17 inquéritos, corrupto, etc. e tal, e, assim, alertar, ajudando o público, assim, protegendo o público do teatro que está sendo feito ali. Quer dizer, o teatro de Brasília. Sim. Não é nenhuma novidade, não é porque a oposição ao governo, é porque é o governo. Em Brasília ocorre um teatro. Assim como eles eventualmente estão sempre pontuando, quer dizer, o Bolsonaro vai lá e fala alguma coisa, eles interpretam tentando, né, do jeito deles, assim, olha, ele que está falando isso, mas não sei o que e tal. Mas quando lhes interessa, que é a oposição ao governo, porque compraram essa oposição ao governo, aí eles entram no teatro. Né? Então, esse aqui é o problema. Então, o cara que está ouvindo ali, acho que é isso que está em jogo. Quantas pessoas aceitam essa leitura teatral e quantas pessoas percebem que é o teatro e percebem que o jornalista está comprando essa ideia do teatro. Acho que isso é o que está em jogo no momento. Eu acho que o negócio está pau a pau, mas acho que eles não estão contando com a capacidade do Bolsonaro de ser popular. O cara está mostrando uma habilidade, vou chamar assim, populista, né? Entenda como quiser, não estou aqui nem fazendo crítica, mas é uma capacidade de fazer esse negócio das motos aí, foi... Né? Então, assim, foi impressionante, a quantidade de motociclistas foi algo impressionante. Então, assim, eu não sei, esses anos todos, ele não parecia, nunca foi uma figura tão, talvez para quem convivia com ele lá, a base eleitoral que elegeu ele deputado, talvez ele já tinha essa relação meio carismática, mas ele está se mostrando um cara de um potencial carismático, assim, político imenso e que eu acho que os caras não estão sabendo lidar. Então, bom, vamos ver. A gente não pode ficar, né, nós todos de vítimas nessa história, não dá para aguentar. O Brasil de vítima nessa história também não dá para aguentar. Vamos virar nossa pauta, falar da operação policial no Jacarezinho, que teve quase 30 mortos e Tameia fez vários tweets, postou muito em rede social falando desse assunto. Primeiro porque o STF proibiu as operações policiais no Rio de Janeiro, repetindo um erro, aliás, eu falo com conhecimento de causa porque fui ali nos meus primeiros anos de carreira, de 88 até 97, um repórter dedicado basicamente a pautas policiais. Não que eu fosse um repórter exclusivo de polícia, mas no Rio de Janeiro dessa época, e só piorou, infelizmente, era o que havia de pautas. Então, o Leonel Brizola proibiu a polícia de fazer operações policiais em morros e favelas do Rio de Janeiro. E o STF, primeiro, sem nenhuma base científica, o que tem a ver controle de contaminação, de infecção por coronavírus com operações policiais, né? Também, o que o STF tem a ver com política de segurança pública, né, num Estado? Que amparo legal essa decisão do Edson Fachin de proibir essas operações, depois referendada pelo plenário, se não me engano, por 8-3, né? Qual é o amparo legal que tem disso? Nenhum. Então, no meu entendimento, o STF não deveria se manifestar sobre isso, né? Mas o problema antecede as decisões, né? A própria Constituição.
Nossa Constituição é muito ampla, ela é muito extensa, ela trata de todos os assuntos. Ela trata de segurança pública, ela trata de propriedade privada, então chega despejo no STF, qualquer assunto chega no STF. E também, agora uma crítica... Não é uma corte constitucional. Não é uma corte exclusivamente constitucional, deveria ser, mas a partir do momento que existe o foro privilegiado, onde o STF julga pessoas que têm foro privilegiado no STF, quando julga o presidente da República criminalmente, deputados, senadores, quando julga habeas corpus, não deveria nem chegar a habeas corpus, né? Mas está na Constituição, então não é uma corte exclusivamente constitucional. E como tudo está na Constituição, tudo pode ser alçado ao aspecto constitucional e chega no STF, né? Mas, no meu entendimento, o STF não teria que decidir sobre segurança pública, sobre questões de contenção ou não da epidemia. Isso cabe ao Executivo, juntamente com o Legislativo. Então, eu não concordo com essa decisão do ministro Fachin. As operações policiais devem continuar ocorrendo contra quem praticou o crime. Então, se tem elementos para uma operação policial, não interessa se é na favela, não interessa se é no Senado Federal, onde quer que seja, a polícia tem que entrar e tem que cumprir os mandados. Né? E havia autorização para a realização daquela operação, aliás, da CORE, que é o BOP, que é o grupamento de elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Evidentemente, tinha expedição de mandados de prisão. Então, o juiz da causa, que era uma operação que estava já há uns meses em andamento, 10 meses, não foi deflagrada da noite para o dia. Então, tinha decisão judicial, mandados judiciais, se não me falha a memória, 24 mandados de prisão e mandados de busca e apreensão. Então, a polícia, quando chega nas comunidades, nas favelas, ela tem que entrar, ela tem que cumprir a ordem judicial. Então, se ela é recebida com tiros de fuzis, ela tem que cumprir a ordem. A polícia, isso eu aprendi no primeiro ano de Direito. Tinha um professor super idoso que falava, o Estado nunca pode ser menor que o particular, que no que se refere à segurança pública. Então, se tem alguém com fuzil para encarar o Estado tem que chegar com mais fuzis. Uma força equivalente ou superior. Uma superior, né? Então, o Estado tem que ser forte. A justiça de uma mão é a balança, que é o equilíbrio, na outra é a espada, que é a força da lei. Então, tem horas que tem que usar força? Tem. Então, se você... eu até falei, não sei se foi algumas lives que eu fiz no Instagram, quando eu cumpri a operação, né, minha área é corrupção e crimes financeiros. Quando a gente vai em operação, criminoso colarinho branco, a gente não é recebido com fuzil, não é recebido com arma, com granada, com nada. Eles abrem a porta com cortesia, com educação, a gente faz a busca junto com a polícia e vai embora. Agora, lá é diferente a criminalidade. Sim. Tanto que logo, acho que parece que foi no começo, já foi alvejado. Sim, ele saiu do carro para retirar as barreiras que os traficantes colocam nas entradas das favelas e levou um tiro na cabeça. E a polícia vai fazer o quê? Eles estão atirando, vamos embora? Não. Tem que cumprir a missão, tem que cumprir o mandado de prisão e os mandados de busca e apreensão. E tem que entrar, se tiver que atirar, vai atirar, mas não pode matar. A intenção não era matar, a polícia não entrou para matar, mas ela tem que cumprir, tem que prender as pessoas. Então, numa diligência de prisão, se a pessoa oferece resistência, ela vai ser mobilizada, ela pode sofrer uma violência moderada. Agora, tem horas que não tem outra opção. Não, né? No combate à criminalidade, ele se dá em várias frentes. Não me venham com esse papinho de que a polícia não deve fazer operações policiais, que tem que ser só um trabalho de inteligência. Sim, o trabalho de inteligência, ele precede essas operações. Né? Você tem que ter um trabalho de inteligência, tem. E você tem que ter a justiça trabalhando também, né? Porque senão a gente fica na criminalidade e impunidade, mais criminalidade. E enfraquece a justiça, enfraquece não pode, a justiça tem que ser forte, tem que ser firme e tem que ser cumprido. Sabe? Agora, eu vi muita gente, muitos jornalistas, né? Pessoas muito militantes, muito de esquerda, que absurdo, chacina. Isso não é chacina, gente. Isso era cumprimento de ordem judicial. Aí é uma inversão de valores, a gente pode falar dessa inversão de valores. Mas essa narrativa, isso que eu ia falar, essa narrativa da ilegalidade, também da chacina, ela não pegou, né? Eu acho que não, eu acho que já não vejo mais esse papinho. Alguma manifestação ali, mas meia dúzia de gato pingado. Então, acho que a população que sofre, inclusive, com o tráfico, né? Porque a população não colou. A população das favelas, das comunidades mais pobres, essa população, na sua grande maioria, são pessoas de bem, são pessoas trabalhadoras. Exatamente. Essas pessoas são reféns, Henrique, dos traficantes, não são reféns das forças de segurança. Mas aí, acho que o Rio de Janeiro, que é o meu estado,
Ele tem mais esse pensamento, essa bandidolatria, né? Do bandido como vítima da sociedade, da legitimidade do assalto, né? Brasil Paralelo, bom, a gente concorda em tudo. Então, essa inversão de valores nos incomoda terrivelmente. A gente trabalha lá muito com a cultura, fala muito de cultura. Muitas vezes a cultura e os valores ficam uma coisa muito abstrata e não é abstrato, quer dizer assim, realmente assim, não, é difícil, você pode falar de cultura de várias formas, no final das contas, a cultura de um local, de um país, de uma civilização e tal, nada mais é do que os costumes, a maneira como a gente se comporta, a maneira como eu te trato, né? Nós estamos aqui, 3 homens e uma mulher, como é que a gente se comporta tendo uma mulher, como é que, né? Assim, o que eu faço, o que eu não faço diante de tais situações. E esse conhecimento todo que todos nós temos, né? Quer dizer assim, você entra num ambiente, numa sala, numa casa, né? Você passa o olho e você já identifica, bom, tem uma pessoa que eu tenho que cumprimentar, não, puxa, tem uma comida em cima da mesa, não sai pegando, né? Mas a gente pode até para questões mais básicas, né? Eu estou bravo com o Lacombe, eu não vou dar um soco na cara dele, né? Bom, dependendo da situação, até pode chegar nesse ponto. O cara que invadiu tua casa, né, Lacombe, você, né? Não levou soco, não, ele foi apenas imobilizado. Então, técnica é outra coisa. Mas assim, nós temos uma calculadora e tal. E essa calculadora valorativa do que fazer, ela é que produz a estabilidade na sociedade. Então, tem uma frase muito boa sobre cultura do psicólogo Jordan Peterson, canadense, que ele fala o seguinte: aquilo que nós não entendemos nos protege daquilo que nós não vemos. O que nós não entendemos é a cultura. Ninguém entende, a cultura é uma coisa realmente profunda, né? Ninguém entende ela como um todo. E o que nós não vemos é o caos, né? Então, o ser humano nasce pelado no mato, pode morrer em 5 minutos, dependendo de uma picada, né, de um bicho, alguma coisa e tal. Ele não tem conhecimento. Ele está lá, ele não sabe por que a mulher engravida, ele vai conhecendo com o tempo isso, ele vai criando a cultura, ele vai criando toda uma questão, normas, combinados entre si ali para poder aquela vida ter alguma ordem, alguma estabilidade, né? Então, vamos proteger a vida, quer dizer, a gente não mata uma pessoa assim, porque a gente cria vínculos. Então, essa cultura é o que mantém a ordem, é o que nos protege do caos. O crime, ele é aquilo que nós construímos, é um conceito que a gente construiu ao longo do desenvolvimento da civilização para designar aquilo que, assim, não pode, em hipótese nenhuma, acontecer. E os órgãos de Estado, a justiça, que também nós criamos para nos proteger disso, nós vamos punir severamente se alguém... O que é um crime? Um crime é um assassinato, um homicídio, um roubo, coisas que a gente não tolera. O que a gente não tolera, né? Que assim, não pode acontecer e que, inclusive, nós temos que punir, porque se começar a acontecer, a sociedade ela vai se desmantelar. Quando a sociedade decide que algo é um crime, é porque aquilo é altamente ameaçador para a estabilidade, para a segurança das pessoas, né? Então, quando a gente vê a glorificação do crime, isso é extremamente ameaçador. As pessoas vão reagir a isso. A sociedade como um todo vai reagir à destruição da cultura. As pessoas vão fazer, isso o Peterson também fala, as pessoas farão qualquer coisa para se proteger do retorno do caos. A questão no Brasil é que a gente tem uma legislação, aí também pode falar um pouquinho sobre isso, por exemplo, no caso da invasão do meu apartamento, né? Dois assaltantes. Peguei os dois, entrego os dois para a polícia. Um era menor de idade ou não? Um de 14 anos, outro de quase 19, faz 19 anos agora. Então, você entrega os dois ilesos à polícia, você fica ali imobilizando, segurando, você entrega à polícia. A menor de idade saiu em 3 horas. O outro tem essa infeliz audiência de custódia que mandou soltar em 24 horas, estava na rua. E aí você tem isso, criminalidade alta e você tem impunidade. E isso vai gerar, claro, mais criminalidade e mais criminalidade. O que a gente faz com essa legislação que a gente tem um código de execução penal, aí você tem um monte de benefícios, né, progressão de pena. Se a gente não tivesse progressão de pena, esquece, deixa lá tudo, visita íntima, indulto, saidinha. Mas se você já não tem a progressão de pena, o cara é condenado a 30 anos, ele tem que cumprir os 30, já melhoraria. Sim.
Mas o problema, Lacombe, quem faz as leis, grande parte das pessoas estão envolvidos na criminalidade. No mandato passado do Congresso Nacional passado, mais da metade dos deputados e senadores estavam envolvidos em investigações. Então, eles não vão querer fazer uma lei que seja mais dura, porque no futuro eles podem ser prejudicados pela própria lei que eles criaram. Então, por exemplo, no pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro, apresentado pelo governo federal, era um pacote para endurecer as medidas contra o crime, contra a criminalidade organizada e contra a corrupção. Ele proibia, no pacote, havia essa proibição das saidinhas, né? As saídas temporárias, que é um absurdo. A Suzane Richthofen sair no Dia das Mães, né? Ela que matou a mãe, matou o pai, ela tem direito, né? O Nardoni, no Dia dos Pais, ele tem direito a sair. Isso não tem o menor sentido. Em nenhum outro país democrático e desenvolvido tem tantos benefícios, né? Por vezes, o presidiário criminoso tem mais benefício do que uma pessoa que está usufruindo da sua liberdade. Então, havia essa proibição. Não foi aprovado para qualquer crime hediondo, ia ser proibida a saidinha, não foi aprovado. Eles só aprovaram a proibição da saidinha quando há um crime hediondo com resultado morte. Então, homicídio, estupro com resultado morte... Uma tentativa de homicídio já... Não houve resultado morte. Não morreu, você falhou então, na sua tentativa de homicídio, então você está tranquilo. Exatamente. E detalhe, e foi aprovado dessa forma e só para o futuro. Então, a Suzane continua saindo, o Nardoni continua saindo. A audiência de custódia, no meu entendimento, não faz sentido algum ter essa audiência de custódia. Ela entrou agora no pacote anticrime, nem trazia audiência de custódia, mas ele sofreu tantas mudanças que está na legislação. Então, o que diz a lei agora? Quando a pessoa é presa, geralmente em flagrante, em 24 horas, ela tem que estar na presença de um juiz. E o juiz tem 3 posições, tem 3 caminhos a adotar. Aquele flagrante é o flagrante ilegal. Não houve flagrante, ele foi indevidamente preso, né? Por exemplo, foi forjada uma prova, era ilegal. Relaxa o flagrante e manda para a rua. 2, o crime é grave, né? Praticou um homicídio, um estupro, um latrocínio, ele tem que permanecer preso. Então, o juiz converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. Tá claro? Estão entendendo? Sim. Então, terceira possibilidade, não é ilegal, não vai relaxar. Não é grave, ele furtou alguma coisa, né? Causou um dano ao patrimônio público. Eu vou dar a liberdade provisória. Só que antes disso, a pessoa só era solta se o advogado entrasse com pedido de liberdade ou um habeas corpus e comprovasse residência fixa, profissão lícita. Não é o que acontece. Agora, não tem mais essa análise. Então, antes, a pessoa que cometia um crime de furto, um crime pequeno, ela poderia ser solta desde que ela exercesse uma atividade ilícita, tivesse um trabalho, uma residência fixa. Agora, não. Então, no seu caso, né, não é um crime grave, tá? Considerado um crime médio. A pessoa não... Aí eu entendo que oferece perigo. Se eu fosse juiz, eu não soltaria o maior de idade, tá? A promotora está tentando prendê-lo, mas assim, acho que a Defensoria Pública tem muito mais força do que a promotoria. Exatamente, porque essa bandidolatria, né? Essa cultura, né? E eu acho também que, indo para essa seara, acho que tem muita gente que nem pensa dessa forma, mas entra nessa narrativa e repete, porque acha que fica bonito, porque humaniza. Isso não humaniza, é defender a vítima. Isso nos aproxima da barbárie. Exatamente, essa do caos. Nos aproxima da selvageria da barbárie. Eu gosto da tolerância zero. Se você não pune os crimes pequenos, você incentiva a prática de crimes maiores. Não tem como a gente escapar disso. Eu acho a punição importante também, óbvio. Mas as pessoas esquecem, esses bandidólatras, eles esquecem o caráter punitivo. Esquecem. Parece que é ressocialização, é regeneração, é recuperação. Até o dia que eles forem vítimas, né? É duro. Forem vítimas de um assalto, vítimas de algo mais grave, a sua família. Será que eles não vão mudar? Mas, assim, caindo um pouco no lado da cultura, que o Henrique falou, assim, também é uma coisa que... Você é muito ligado à cultura também. Essas pessoas que entraram no seu apartamento, o que levou essas pessoas a fazerem isso? A acharem que, assim, tudo bem, tem o negócio da impunidade, não vou ser punido, mas também, que desejos que elas tinham ali, que elas queriam ver realizados? Elas queriam dinheiro? Para quê? Dinheiro, pra comprar joias. Coisa de, e tinham a certeza absoluta de que numa situação dessa, de uma tentativa de furto, sem uso de armas, sem violência, comprar livros, seriam livres
rapidamente. Eles têm essa noção. então, A Eles impunidade jogam com fomenta. isso. Só que eu até escrevi isso lá sobre o caso do Jacarezinho, né? Por que essas pessoas estão no tráfico para a esquerda? É porque elas não têm oportunidades, não têm educação, não têm lazer. Eu acho que não, eu acho que isso está tudo nos desejos que a gente passa para essas pessoas. Elas querem roupas de marca, que não significa nada, elas querem carro, elas querem ostentar. Para quê? Para, de repente, cair lá, né? da sacada do hotel. Então, assim, essa coisa da base também é uma coisa que me preocupa bastante. Quando os conservadores falam da importância da família, né, a galera da esquerda normalmente ridiculariza. Da religião, né? Fala essa coisa, família tradicional. Mas quando a gente vê situações assim, de pessoas que acabam, no meu entender, muito pela índole, indo para o crime, aí a esquerda enxerga a importância da família. Como aconteceu com o Adélio Bispo, né? A gente teve um portal de notícias que fez uma reportagem tentando dizer que o Adélio Bispo tinha esfaqueado o então candidato Bolsonaro porque ele teve problemas. O pai era alcoólatra, a mãe, a quem era muito ligado, morreu aos 12 anos. O pai levava prostitutas, levava mulheres que bebiam. Sim, dizer, a família não é a solução. A família, nessa hora, a família é importante. Que é importante, né? Não, é só comentar em cima disso, que, de fato, isso que você está falando é uma realidade. Outro dia eu recebi um vídeo de um amigo meu, policial, ele me mandou curiosidades, ele volta e meia me manda essas coisas, né? Que ele sabe que por causa do trabalho da Brasil por Ela. E ele mandou uma live de Instagram de dois meninos do tráfico, funcionários, eu não sei como é que funciona, mas eles estavam Vapor, avião, tem essa eles estavam os dois, né? cada um no seu ponto, não sei se cada um numa favela, no Rio de Janeiro, não sei, era Rio de Janeiro, pelo sotaque. E aí estava um lá com um fuzil aparecendo, assim, ele estava cumprindo alguma função. Madrugada, ele ficava olhando assim e tal. E tinha um outro em algum outro lugar também. E os dois fizeram uma live. Estavam fazendo live do Instagram. Você tem as lives dos médicos que a gente acompanha, dos influenciadores, né? E tem live de traficante. Mas é horrível, é triste. E aí eles estavam falando, e era um recorte de um trecho só que estava circulando entre os policiais e tudo mais, que era um trecho repugnante. Em que basicamente os dois, um ficava dizendo, mas você é da onde? Ah, sou não sei da onde. Eu sou daqui. Ah, você é amigo do fulaninho. Ah, fulaninho que morreu ontem, não sei o quê. Daí eles começam assim, tipo, o diálogo começa a ir para uma linha que você percebe que os dois glorificam aquela situação que eles vivem. Sim. O outro que morreu, sei lá, devia estar... A vida não vale nada. Nem a deles, nem a de ninguém. Então, e eles desejam, eles têm um desejo, eles se sentem bem naquilo. Eles sabem que a expectativa de vida deles é bem reduzida, né? Que eles correm risco. Então, é uma aventura. É um hedonismo. Não é só questão do dinheiro. Um dizia quando ele falou assim, você conhece fulano? Daí ele falou... Não, ele fez uma pergunta técnica. Ah, você é, sei lá, 247, foi um negócio de tráfico, assim. E o cara falou, você conhece a coisa, então. Aí o cara falou assim, você acha que eu não conheço? Eu conheço tudo. Então, é meio que um hedonismo. Porra, como eu sei ser o traficante? Veja como eu conheço do mundo do tráfico. E os dois ficavam ali num... É triste, tá tudo errado. Essa glamorizam isso, de né? Valores Glamorização. Glamorização, Foi no ponto. Então, Diga, a impunidade é horrível, mas também essa cultura toda, e aí eu falo cultura não só... A Márcia Tiburi lá, que falou que não tem a lógica do assalto, não sei o quê. Mas também o MC Guimé, se não me engano, que tem toda essa cultura de ostentação. E não importa como você vai conseguir aquele mundo de luxo. A finalidade... De novo, vou usar aqui Maquiavel de novo. A pessoa faz qualquer coisa para conseguir aquele mundo de luxo. Para quê? Para nada. Vamos à nossa pauta número 3, a operação deflagrada pela Polícia Federal contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Eu estive com ele aqui gravando neste mesmo estúdio na terça-feira. Essa operação foi deflagrada na quarta-feira de manhã. Tameia já apontou também algumas questões ali. Uma operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e também há irregularidade, posso usar essa expressão, irregularidade? Sim. Assim, eu não tenho conhecimento da investigação, não posso fazer juízo de valor, né, se de fato havia envolvimento do ministro, se de fato havia justificativa para essa busca e apreensão, mas o que eu posso analisar não houve a participação do Procurador-Geral da República. Tá? Como é que funciona uma investigação? Como é que funciona uma operação? Quando a Polícia Federal que está tocando a investigação, a participação do Ministério Público é essencial.
Então, ele acompanha sempre a investigação tem prazo. O prazo, quem concede a renovação desse prazo é o Ministério Público. Por quê? Porque é o Ministério Público que vai receber aquela investigação, que vai receber aquele inquérito no final e vai formar o seu convencimento para processar ou não o investigado. Então, nesse caso, o próprio procurador-geral disse que ele não foi notificado que teria operação, ou seja, ele não deu um parecer, porque quando a polícia pede para o juiz um mandado de busca-apreensão, ou uma cautelar de afastamento, como acho que teve em relação ao presidente do IBAMA, o Ministério Público tem que dar um parecer, porque além de ser a autoridade que vai processar os investigados eventualmente no futuro, ele é o fiscal da lei. E isso não foi cumprido. Então, isso viola o chamado sistema acusatório, que é o sistema onde as funções de processar, acusar, defender e julgar estão separados em órgãos distintos. É nula a operação? Não chega a ser nulo, mas não tem razoabilidade, não é legal esse procedimento, E há uma guerra, contra a chamada ala ideológica do governo. Então, conseguiram lá derrubar o Abraham Weintraub do Ministério da Educação, o Ernesto Araújo, do Ministério das Relações Exteriores, e os canhões estão sempre apontados por Ricardo Salles. Ele incomoda, Eu tenho dificuldade, assim, eu não conheço o ministro Ricardo Salles. O Henrique e eu conhecemos. Não sei se ele... Bem, e será uma surpresa muito desagradável para mim saber de alguma irregularidade cometida por ele. Mas eu tenho dificuldades, talvez você vá dizer que eu sou um pouco ingênuo, mas eu tenho dificuldades, assim, de imaginar que alguém tem esses interesses, daí ajudou a eleger um presidente que ia indicar ele para o Ministério do Meio Ambiente, ele ia atuar numa corrupção para conseguir dinheiro de madeireira. Eu tenho muita dificuldade para entender, não sei se eu acredito demais no ser humano, mas eu acho que as pessoas não conseguem planejar tanto, assim, entendeu? Eu acompanho o seu raciocínio, eu também sou assim. Eu não acredito na eficiência das conspirações, entendeu? É que eu acho que a gente vai tentando, de novo, aquela calculadora que a gente tem, simbólica e tal, a gente vai observando as pessoas e aí, quando você vê aqueles meninos lá, que a gente estava falando agora, do tráfico ali e tal, você imagina o pior. Porque você está vendo que o cara valoriza as coisas e tal. Quando você está vendo uma pessoa que repetidamente professa alguns determinados valores, que defende aquilo, você tende a achar que aquela pessoa tem alguma coerência, que exceto se ela for um psicopata, um sem vergonha de marca maior, que ela vai tentar seguir aquilo, Até porque tem muito a perder. A pessoa está ali se expondo, dizendo que defende aquilo e tal. Então, a mesma coisa, fazendo um paralelo aqui, a gente, desde que lançou o Brasil Paralelo, a gente faz muita propaganda dizendo que a gente não recebe dinheiro público. No início... Vamos falar um pouquinho, estou de olho no relógio aqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho porque sobre no início até a gente não achava que ia ser uma coisa tão valorizada, mas acabou sendo, porque acho que no mercado de cultura do Brasil isso é muito raro. Mas assim, até hoje você tem muita gente que chega e diz assim, não, mas eles dizem que não recebe e tal. Fiquei insistindo, falei assim, você acha que a gente realmente ia ficar 5 anos gastando dinheiro, fazendo propaganda, dizendo que não recebe, e aí lá receber dinheiro? Sim. Então, acho que é um pouco disso, O que não significa que a gente não possa se decepcionar. Infelizmente. Mas a gente sabe que existe uma indústria aí dos ambientalistas, muito dinheiro em jogo. E tem a guerra contra o nosso agronegócio, com essa desculpa de que o agronegócio brasileiro desmata, o que é um grande absurdo. A gente produz cada vez mais em menos espaço, em menos hectares, em menos terra. Isso realmente prejudica o Brasil. Minha mulher trabalha com agronegócio. Realmente, esse tipo de narrativa pega lá fora e os compradores, principalmente europeus e tal, se aproveitam o Ricardo Salles, ele mexe com todos esses interesses, isso, não tem muita escapatória. Vamos entrar então na área que é a área do Henrique, Pousanoff também fala, é muito ligado à cultura também. Bom, a gente teve a morte do Paulo Gustavo este mês, que foi politizada de uma maneira horrorosa, e isso... Quando a gente achou que terminou, fizeram lá as postagens usando o Paulo Gustavo para atacar de novo o governo federal, para atacar o presidente da República, um absurdo, um desrespeito à memória dele, foi um grande ator, um grande humorista. De repente, você tem uma tentativa de parlamentares do PT de criar uma lei, um projeto de lei complementar para jogar mais 4 bilhões e tanto do nosso dinheiro, do dinheiro dos impostos que a gente paga, para o setor cultural. Posso começar pelo Henrique, depois... Porque a Brasil Paralelo não usa leis de incentivo, não usa verba pública para nada. Essa cultura, dependendo do Estado, o que a gente faz contra isso, Henrique? Essa cultura, ela destrói a produção artística, destrói a produção cultural.
ela vincula eternamente o produtor de cultura, o produtor artístico ao governo da vez. Qual que é o governo da vez? Então, eu vou lá agradar o cara. Quando alguém banca você depende daquela pessoa. Você perde a sua liberdade. Perde a sua liberdade. Né? Quando ele banca 100%, então, ocorrem 2 problemas. Eu sempre digo que tem 2 problemas. Primeiro, o problema da independência, segundo, o problema da produtividade. O problema da independência é esse aqui, todo mundo imagina. Né? Você está lá pedindo verba para o Estado e tal, aí você consegue a verba e você faz um filme. Você não pode fazer um filme falando mal da pessoa que lhe conseguiu a verba. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: quando você começa a fazer um filme, veja bem, como é que funciona mais ou menos, reduzir muito aqui, mas você vai lá, encaminha um projeto, o pessoal libera o dinheiro, você pega o dinheiro do projeto, parte do dinheiro do projeto é para financiar tudo, tem uma parte lá que é sua, você é o seu preço e tal, é o seu cachê como produtor, também tem uma taxa, não sei onde, geralmente o produtor ganha mais de um lugar, certo? E todo mundo que trabalha já está pago, e aí você demora uns anos para fazer aquele filme, né? Quando lança o filme, qual que é o incentivo que você tem para que aquele filme seja um sucesso? Nenhum, exceto, né, um pouco do ego e tal do cara. Então, mas como é que eles resolveram esse negócio do ego? Criaram os festivais. Né? Então, o filme ele não precisa fazer um sucesso para o público. Ele só precisa estar inscrito num festival, o pessoal se reúne lá, bem arrumado e tal, aí o ego está resolvido. Então, qual que é a produtividade disso? É muito baixa, como é que acontece, por exemplo, vou dar um exemplo nosso, mas é o exemplo de qualquer empresa que se dispõe a fazer um produto cultural que não tenha nenhum tipo de... ninguém banca, ele tem que dar lucro. Então, eu preciso produzir ele rápido, porque se eu ficar muito tempo produzindo, eu fico gastando, né? Salário das pessoas, custo de estrutura, etc. e tal, o dinheiro tem que entrar, não dá para só sair. Né? Ele precisa já... A tomada de decisão de que filme eu vou fazer, sobre o que eu vou fazer, tem que ter algum sentido, tem que ter alguma demanda, as pessoas têm que querer saber sobre aquele assunto, tem que ser um assunto interessante, tem que ser algo que enriqueça as pessoas de alguma forma, né? E quando eu estiver fazendo ele, depois quando eu estiver programando o lançamento dele, eu tenho que estar muito preocupado com o lucro, porque essa conta tem que fechar. Eu gastei dinheiro do meu bolso para fazer isso, e agora se isso não der lucro, exceto se eu for um multimilionário que esteja só doando, que acontece também, né? Exceto isso, eu preciso fazer um negócio daí. Então, a produtividade vai lá em cima. A gente tem média de tempo de produção do ano passado do Brasil Paralelo foi 2 meses. Para cada filme? Para cada filme lançado. Média de resultado também de faturamento, não lembro de cabeça agora, mas são alguns milhões de faturamento para cada filme lançado. Média de espectadores, você tem todos os nossos filmes, no máximo um ano chegando a 1 milhão de espectadores. Nossa. No mínimo 1 milhão de espectadores. Eu até aceitaria que o Estado, de alguma forma, financiasse projetos culturais, desde que fossem projetos, né, 0800, gratuitos, ou em rincões, em grotões, no meio do nada, porque você dá dinheiro público dos nossos impostos para um projeto que vai oferir lucro. Sim. Quer dizer, qual é a necessidade? O problema é que a produtividade vai lá embaixo. Então, são ruins, demorados para sair. Talvez por conta disso, porque fiquem dependendo desse dinheiro. Então, esse dinheiro é muito fácil. Ele entra, o cara quando começa o projeto está garantido. Eu estava ouvindo você falar e estava pensando aqui, elimina o risco, né? O risco então, dele, é o risco. E falando como artista, ele elimina o risco do artista. Você vai escrever um livro, o negócio é escrever livro. Você já sabe que a edição já está paga, então você não se preocupa e isso afeta também a comunicação entre o artista e o público. Por isso que a gente vê artistas defendendo ideias e o público... Totalmente desconexas. Exatamente, desconexas. Você não precisa conectar. Exatamente, você não precisa. Então você pode defender qualquer coisa absurda, sei lá o quê. Eu trabalhei muitos anos também na Lei Rouanet, né, do desvios da cultura, desvio de esporte, tem tudo em desvio, né? E o problema é esse, porque eu analisei N projetos, teve um caso que foi liberado 80 milhões de reais e esse dinheiro foi para pagar um casamento da pessoa que obteve. Porque o que acontece? Não tem fiscalização. Então, o que a gente vê que é para sair dinheiro, né? Também mesmo que fosse dinheiro usado exclusivamente para uma produção cultural de alguma qualidade, né? Por que a indústria cultural ela tem que ter um tratamento diferente? Né? Será que a gente, num país desse tamanho continental, precisa de uma política nacional de cultura? Bom, a gente deixa isso para um próximo programa. Estamos de volta para as considerações finais do Agora com Lacombe, formato balanço. Bozanoff, vou começar com você. A gente está muito com esse olhar para frente, né, nas eleições de 2022, isso é péssimo,
esse ano, 2021, é muito importante, né? Tem muita coisa a ser feita. Perspectivas aí para 2021, vamos esquecer essa história de eleições. Eu estou pensando aqui, mas minha perspectiva não é muito otimista, não. Acho que vai ter muita briga. O Henrique falou em Gostaria guerra. imensamente de terminar para cima, mas... Não, desculpa, mas o Henrique falou em guerra, né? Eu fiquei pensando esse vocabulário belicoso, assim, que parece que se instaurou mesmo. A minha única preocupação é que o objetivo de toda guerra é a eliminação do inimigo, né? Então, isso é uma preocupação que eu tenho, assim. Henrique, deixar também por último agora, invertemos a ordem. Eu acho que essa perspectiva é bem ruim mesmo. Eu acho que um país ele se faz da iniciativa privada, não só no sentido das empresas, no sentido assim, são as pessoas que fazem, né? Então, é o amadurecimento das pessoas, o amadurecimento cultural, intelectual das pessoas, o amadurecimento das iniciativas dos empreendedores, das empresas e tal. E essa situação toda, essa guerra, ela gera muita instabilidade, ela bloqueia essa iniciativa, a riqueza não vem de Brasília, né? A prosperidade, a saúde não vem de Brasília, não vem dos políticos, a solução não vem daí, também não vem da imprensa, vem das pessoas. E as pessoas estão sufocadas, com medo, acuadas, desnorteadas, existe uma intoxicação da informação. Isso tudo trava o desenvolvimento do nosso país. A gente está ofendidas também, né? Uma coisa que eu tenho batido muito nessa tecla, assim, a gente tem que aprender como a gente aprendeu, meio que por osmose, a respeitar toda a esquerda, né? A gente aprendeu até a admirar, né? Grandes artistas e tal. Tem que aprender a respeitar e admirar os bolsonaristas, mesmo os que têm o discurso mais exacerbado, porque as pessoas têm demandas. Então, a gente tem que entender quais são as demandas das pessoas e tratar com respeito, né? Mas é duro acreditar que tenha tanta gente ainda ligada a esse Estado enorme, Tameia. E infelizmente, a gente tem uma corrente ainda que quer esse Estado enorme, fomentador de crescimento, desenvolvimento, pai de todos, tutor, né? Que pega você pela mão, que resolve os seus problemas, que protege você, que salva você. Sim. Mas muita gente pensa assim, muitos políticos pensam assim, porque para se manter no poder, né? E passar para os menos, as pessoas menos estudiosas, que não têm muito discernimento, achar que precisa do Estado, né? Mas não é eles que precisam, que as pessoas acham que precisam do Estado para eles continuarem no poder. Então é importante, já que a gente está nesse período de pandemia, esse período de uma situação muito complicada, né? Que vai ficar efeitos para sempre, né? Não é que vai parar. As pessoas têm que fazer uma autoanálise, têm que fazer uma reflexão e enxergar o que está acontecendo. A gente está vivendo uma crise de ética no país, uma crise de moralidade, uma crise de honestidade. Então, é importante que o cidadão se informe, acompanhe a vida política, acompanhe o que os políticos estão fazendo. A CPI da Covid é um exemplo disso. E já falando um pouco de eleição, embora vocês não queiram falar, para que o ano que vem não repitam erros, né? Que as pessoas escolham as pessoas mais preparadas e que tenham um espírito público, que pense no bem da população, né? E não um benefício próprio, né? E não confundir os papéis. Eu tenho observado muito uma confusão, acho que o problema dessa imaturidade da cultura nossa, de você confundir jornalista com ativista, você achar que um youtuber é um bom político, você achar que um humorista pode ser um bom político, quer dizer, aí você achar que um político é um médico. Tem muita confusão em todos os lados, aqui não faz nenhuma acusação a ninguém, nada, mas realmente, acho que todos nós, a gente tem um pouco essa confusão. Até mesmo a gente lá, a gente faz muito essa autocrítica muitas vezes, tipo, o cara chega lá e fala, pô, vocês tinham que ter um canal de notícia e tal. Eu falo assim, cara, eu não entendo nada de jornalismo. Se eventualmente um dia a gente fosse fazer uma coisa, teria que começar a pensar quem quer fazer isso, porque a gente não é jornalista. Então, qual que é o papel de cada um, né? Acho que para a escolha política tem que ter muito isso. Quem que tem uma formação, espírito público, vocação, né? Para político e tal. E a mudança vem dos indivíduos, né? Exatamente. Ela vem dos pequenos núcleos. Essa história de que a sociedade vai mudar, né? Essas rupturas, essas transgressões e revoluções, isso não cabe, não. Henrique Viana, muitíssimo obrigado, diretor executivo da Brasil Paralelo. Recomendo que vocês assinem a Brasil Paralelo. Muitíssimo obrigado pela participação. Paulo Pozzanotti Júnior, é um dos melhores textos da imprensa brasileira. Gazeta do Povo, assinem, é muito bom. Tameia Danelon, muitíssimo obrigado mais uma vez. Cursology, teu curso está lá, não é isso? Cursology, Justiça e Corrupção, na Cursology. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Até uma próxima. O Agora com Lacombe volta na semana que vem, quinta-feira, às 11h30 da noite. Até lá.